Bom dia, gente. Nossa TPC hoje, excepcionalmente, foi gravado por causa de um evento que está acontecendo na diretoria de ensino, tá bom? Então, a nossa equipe de linguagem, estamos todos aqui, ó, Thelma, de português, Marcela, de língua estrangeira, moderna, Luciano, de arte, e eu, de educação física. Então, vamos começar a nossa TPC, eu vou apresentar nossos slides. Então, dia 12 de maio, área de linguagem. Nosso TPC, ele vai tratar de um assunto que começou lá no Centro de Mídia na semana passada, no TPC de linguagem e das outras áreas, e hoje nós vamos fazer o desdobramento. Nós vamos pegar o tema da semana passada e desdobrar para nossos componentes curriculares. Então, o tema da TPC da semana passada era de curadoria. Então, a gente traz essa frase para começar a nossa TPC. A curadoria colaborativa de dados se tornou uma atividade central desta década. Tudo aquilo que fazemos na internet tem influência na memória coletiva. Todos têm este poder, que vem junto com a responsabilidade. Então, a curadoria, essa colaborativa, que seria tratar as informações, relacionar, pesquisar, filtrar, deixar ela, como diz o Luciano vai tratar também aí no conceito dele, verídica, para chegar a essa informação de maneira mais responsável aos nossos alunos. Isso porque a gente hoje tem esse monte de dados trafegando na internet e a gente precisa filtrar isso aí. Então, a gente começa com esse conceito que está relacionado à informação e a dados e passa para o segundo conceito que está relacionado à curadoria, do nosso Sérgio Cortella, e as duas frases são dele. Me corrija aí se estiver errado, porque a primeira frase, né, Lu? É do Cortella também. Há duas coisas na vida há duas coisas na vida que, se você guardar, pode perder: conhecimento e afeto. Se você os guarda, eles vão embora. A única maneira de ter conhecimento e afeto é reparti-los. Então, estendendo a curadoria para o lado do afeto. A curadoria, ela, na origem da palavra, ela vem de curar. E curar, na etiologia da palavra, significa cuidar. Então, relacionando curar e cuidar. Então, conhecimento é o cuidar, né? Buscar conhecimento, pesquisar. E esse afeto está relacionado ao curar também. Então, a gente vai olhar esses conceitos relacionados. O cuidar e o curar, para chegar lá na frente, ter o objetivo de atingir a aprendizagem, de buscar meios, usando a curadoria, de sarar dificuldades ou defasagens, e a gente chegar lá na frente e conseguir a aprendizagem. Então, como nós vamos fazer isso? Nossa TPC vai apresentar, dentro dos componentes curriculares de cada área, tratar toda essa informação da curadoria. Passando. Objetivos do nosso ATPC: apoiar professores para a realização de atividades escolares e não presenciais, possibilitar que o ATPC seja um espaço de organização, formação e estudo, fortalecer ações de orientação e aperfeiçoamento do fazer pedagógico em sala de aula, conhecer o mundo digital e a curadoria pedagógica. Lembrando que, como nosso ATPC hoje não dá mais para a gente deixar de lado o mundo digital, então nossa TPC vai tratar a escola no mundo digital. Apresentar as metodologias ativas dentro dos componentes curriculares para auxiliar os professores, apoiar e subsidiar o trabalho dos professores de arte em relação à linguagem da dança, para o desenvolvimento das atividades escolares não presenciais, compartilhando experiências e saberes da própria rede, a fim de contribuir para suas perspectivas práticas. Tanto a
arte, como o inglês, a língua estrangeira moderna, português e educação física, trará esse desenvolvimento dessas atividades escolares, não presenciais. Cada um vai apresentar o seu modo. Revisando encontro anterior. Encontro anterior, a gente apresentou aos professores características dos materiais de apoio do currículo em ação, dos fascículos Aprender Sempre e sua organização. Associamos as atividades do currículo em ação às habilidades essenciais e divulgamos a nova data da inscrição da Olimpíada da Língua Portuguesa e da data do webinário. A lista de presença, ela já está aí. Os professores entram, põem o RG bonitinho e manda para a gente, envia para a gente. Vai ficar também lá no canalzinho embaixo, o linkzinho no canalzinho do YouTube. Lembrando que está nas salas do Classroom também, né? Isso, verdade, Marcela. Passando. Agora a gente começa com a apresentação, passo a palavra para o Luciano e ele vai fazer a primeira parte falando da curadoria em arte. Passo a palavra. Bom dia, professores. E vamos falar um pouco de curadoria digital pedagógica, né? E vamos começar, primeiramente, sugerir propostas de atividades com a linguagem da dança, que a gente está começando o segundo bimestre. O segundo bimestre, ele vai relacionar a dança como conteúdo, né? Só para falar sobre a curadoria, a importância da curadoria de conteúdos digitais como prática pedagógica. E o significado de curadoria consiste em pesquisar, selecionar e compartilhar materiais relevantes sobre determinado assunto ou área de interesse, disponibilizando-os em meios como newsletters e redes sociais. Newsletters. Newsletters, ele é aquela rede profissional. O artista, geralmente, ele cria uma rede social dele, né, profissional, e ele desenvolve os conteúdos ali, as obras dele profissionalmente através disso. Então, o newsletters é isso. Eu tenho o meu Instagram oficial, ali eu posto tudo que é meu trabalho artístico. Então, newsletters é relacionado a isso, né? Vamos passar o slide. Bom, e vamos trabalhar as habilidades essenciais, né? A linguagem de dança. E eu selecionei aqui algumas habilidades que ela tem relação, né? E a primeira habilidade de sexto ano, que é pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação de danças folclóricas, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas, grupos e coletivos paulistas e brasileiros de diferentes épocas. Aí temos a habilidade do sétimo ano, que trabalha praticamente a mesma coisa, né? Vai implementando algum conteúdo a mais, mas não tem muita diferença a habilidade. Que é, de sétimo ano, pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação de dança clássica e moderna, reconhecendo e apreciando as composições nessas de artistas, grupos e coletivos paulistas, brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. O diferente do sexto ano, que no sétimo ano você já inclui as habilidades, as companhias estrangeiras, né? Bom, o oitavo ano, que pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação de danças de matriz indígenas, já muda um pouquinho, africana e afro-brasileira, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas, grupos e coletivos paulistas e brasileiros de diferentes épocas. E a habilidade do nono ano, que é pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação de dança contemporânea, já muda um pouquinho, né? Incluindo aquelas que envolvem recursos de tecnologia digitais, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas, grupos e coletivos paulistas, brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. Conforme as habilidades, vai acrescentando um conteúdo a mais, né? Conforme o ano. Vamos passar o próximo slide. Vamos definir o que é dança, né? Então, a dança é uma linguagem artística que se configura pelo movimento estético e criativo do corpo. Esses movimentos envolvem consciência, ritmo, força e emoção, expressão de ideias, emoções e sentimentos, sustentando ou não pela música. Sustentados, né? Vamos passar o slide. Então, aqui eu propus uma atividade, já se baseando na curadoria, que é você legitimar o que você pesquisa. É diferente de você apresentar para o aluno, pedir para que ele pesquisa tal conteúdo. Você vai pesquisar o conteúdo, vai legitimar o conteúdo e vai oferecer para o aluno.
o seguinte, você vai assistir ou vai apreciar esse conteúdo e vai tirar suas conclusões. Você vai apresentar. Isso é curadoria. Você faz essa investigação digital para o aluno. É diferente de você pedir para o aluno pesquisar. Assim, ele coloca no Google, aparece um monte de coisas, né? Não, você vai fazer diferente. Você vai selecionar o conteúdo. Então, aqui, ó, a habilidade sexto ano, eu coloquei aqui, ó, o link ali que eu pesquisei no YouTube, que é Mestres Navegantes, Mestre Paizinho. O professor passa o conteúdo para o aluno acessa e tira as conclusões. Embaixo ali tem uma outra matéria, o slide está cortando um pouquinho aqui. E ali também tem as coreografias maranhenses, Caboclo de Pena, trailer do filme Brasil, 22/10/2019. Aí eu também pesquisei, busquei, então, e ofereci como proposta pedagógica, diferente do aluno pesquisando. Eu ofereci, ele vai pensar o conteúdo assistindo o que eu ofereci para ele, entendeu? E o Caboclo de Pena, de Urubatã, também, aí, para acessar no YouTube, o aluno acessar e tirar suas conclusões. Vamos para a próxima atividade? Proposta de atividade, né? Aí temos uma proposta de atividade para o 7º ano, que é o clipe da música De Volta para o Meu Aconchego, em francês, com a bailarina Ana Botafogo e com a cantora Flávia Bittencourt. Aí o aluno vai acessar esse link, esse conteúdo proposto, definido. Ele não vai pesquisar outro conteúdo, é esse conteúdo definido, esse que é a curadoria. Então, ele vai acessar e vai tirar as conclusões, e conforme a professora também mediar o assunto, né, o conteúdo. Aí tem uma outra proposta de sugestão, Ana Botafogo, encerramento, Jaraguá em dança. O aluno vai acessar o link e vai estudar, vai apreciar, relacionando com a habilidade. As cenas líricas, Eugênio Onegum, né, Tchaikovsky, do Teatro Municipal ali do Rio de Janeiro, o aluno acessa e assiste. O professor propõe para o aluno um link já pronto, um conteúdo pronto para o aluno acessar. Onegum, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana Botafogo também. E quando eu pesquisei lá Ana Botafogo, apareceu muita coisa dela, então facilitou também, né? Vamos para o próximo. O conteúdo de 8º ano, dança indígena, já tem relação lá, né? Com a matriz indígena, africana e afro-brasileira. Então, dança indígena no Brasil, introdução. Aí você tem um link pesquisado, e o link será apresentado para o aluno estudar. Entendendo a dança indígena, também, o YouTube com o link ali. Ficou um pouco, a imagem pegou um pouco do link, né? Movimento da Guerra de Ogum, o aluno vai também, vai pesquisar. Esse link, né, específico, que o professor apresenta para ele, o professor fez essa curadoria e apresentou para ele. E a dança afro-brasileira também, um link ali para o aluno pesquisar. Tudo para trabalhar essas habilidades. Então, a curadoria persiste nisso, você legitimar o conteúdo para o aluno, entendeu? Você investigou, você policiou e apresentou para o aluno. Vamos para a próxima? Aí temos a habilidade do 9º ano, né? Que já contempla a dança contemporânea. Então, Débora Coker, espetáculos disponíveis no site, aí tem o site ali, e tem aqui outros espetáculos ali, Corel, Tatiana, 4x4, Ibele, e eu não sei como escreve, como se lê, Sebacirá, Dança Sebastião, espetáculo inspirado nas fotografias de Sebastião Salgado. O aluno vai acessar, vai assistir, vai tirar as conclusões, a professora pode também mediar isso, fazer perguntas, né, questões, e é baseado nisso, o professor, ele vai se policiar de tudo que ele pesquisa, ele vai fazer um tour, ele vai pesquisar, ele vai gastar o tempo dele, e ele vai definir o que ele vai apresentar para o aluno que ele buscou digitalmente, no mundo virtual, o conteúdo, então vai relacionar com a sua habilidade. Isso que se trata de curadoria. Diferente, como eu disse lá no início, do aluno chegar no Google e pesquisar. Não, o professor vai apresentar para ele. O professor vai fazer toda essa curadoria, toda essa investigação, que não é muito diferente da nossa curadoria no mundo de artes visuais, né? Se você vai ser curador de uma galeria de artes, você vai fazer toda essa direção, essa produção de investigar, de direito autoral, de saber se a obra é legítima ou não. Não é muito diferente do professor aqui, pensando pedagogicamente. Você vai investigar tudo, policiar tudo e passar o conteúdo correto relacionado à habilidade. Vamos passar para frente, Luciana? Aqui tem uma dica cultural, né, que eu coloquei.
que são filmes, né? Let's Dance, de 2019, é uma dica para o professor passar para trabalhar a dança, e também Dance Academy, é isso, Marcelo? Dance Academy. Que é de 2017. Aqui eu vou pedir para a Luciana clicar ali no site do São Paulo Companhia de Música, tá? A gente fazer um tour. Não é possível transferir. Peraí. Aí você também, trabalhando com site, você vai propor que o aluno faça um tour ao site. Você tem sites de academias de dança, tal, né? De escolas de dança. E o aluno vai fazer esse tour. É uma proposta também baseada na habilidade que o professor vai trabalhar no momento. O meu computador não está linkando direto, então eu vou fazer assim, tá? Tudo bem. Só para a gente fazer um tour rápido ali. Olha, os acessos, a gente entrou, né? Não, ainda não. Aí o aluno faz esse tour virtual, aí tem espetáculos, tem a memória, tem o que é educativo, tem os espetáculos, o ProDança, né, os contatos, e o aluno faz esse tour aí de um site que você apresenta para o aluno, você faz a curadoria e apresenta para ele. Tudo bem, Lu, bom, podemos voltar. Tá, deu uma travada, né? Eu acredito que a página seja um pouco pesada, né? Ele ficou pesado, tá carregando lá, ficou pesado. Tudo bem, vamos voltar então ao slide, não tem problema. Estamos fazendo várias ações, né, no computador, então para carregar o sistema, ele demora. Ele está carregando lá, daqui a pouco a gente volta nele. E todo esse material é disponível, né? Então, o professor vai poder curtir bastante material aí, navegar pelo material. Aqui foram os links que tudo relacionado à dança, que eu busquei, pesquisei, tudo que eu vi que era legal, que eu vi que era legítimo para trabalhar com habilidade, eu salvei aqui nessa página, então, para sugerir para vocês, olha, são vários links, tudo relacionado à dança. Será que dá para a gente acessar um, pelo menos, Luciana, clicando? Vamos ver. Só que eu vou ter que pôr na visualização. Enfim, melhor copiar. Qual você quer? Qualquer um. Tudo é relacionado à dança. Pegar esse vamos primeiro. Pegar e vamos ver. Bom, que não vai adiantar eu pôr lá, porque ele não vai linkar aqui. Aí eu fiz todo esse trabalho de curadoria, pesquisei vídeos de dança relacionado, né? Danças ligadas ao folclore, afro-brasileira e tal. E salvei e coloquei ali pra gente. Fiz um requisito ali para selecionar alguns, né? O que eu achava que seria interessante para a habilidade, e só veio ali para o professor pesquisar, fazer essa. Aí, ó, abriu. Assim, links, pesquisar, né? Povo e não sei como fala. Aldeia multiétnica. Então, são todos links relacionados a isso, a manifestações, danças, tá? Essa aí tem relação à dança indígena, tem relação com o folclore também. Uns quase 7 minutos de vídeo. Vamos por esse pedaço aqui, ó. Alguém consegue ler isso aí? Povo Iaualapiti. Lapiti. Iaualapiti. Alguma coisa assim. Iaualapiti, deve ser. Só para a gente experimentar, né, Lu? Bom, mas é isso aí. Então, todos aqueles links sugeridos têm relação com a dança. São vídeos relacionados à dança, tá? Manifestações de dança, da linguagem da dança, para a gente trabalhar nesse segundo bimestre. Então,
Conforme o vídeo, o professor propõe atividade para o aluno, conforme a habilidade também, né, gente? E vamos passar para frente então, Luciana. Ok. O material vai ser... Agora, Aí, como sempre, é importante falar sobre a avaliação, né? Tudo, a gente sempre precisa fazer essa reflexão, que é uma avaliação. Então, a avaliação do aluno é um ponto importante se faz necessário. Esta poderá ser feita à medida que as atividades estão sendo aplicadas durante as aulas presenciais e não presenciais, através da observação, acompanhamento individual e coletivo, relatório diário do professor em relação ao interesse, participação, progressos e avanços que o aluno utiliza no seu processo de aprendizagem, diante de suas possibilidades e dificuldades, né? É isso. E termino aqui, passo a palavra para a PCNP Thelma. Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Luciana, você pode colocar em modo a apresentação, por favor? posso. Espera aí que eu vou... Qual é o seu? O seu é o... Que tem língua portuguesa, começa a as borboletas, as flores. Né? Aí. Eu vou começar com uma reflexão. Pode passar o próximo. Uma perguntinha para nós, como nós, professores da área de linguagens, estamos nos organizando para a retomada gradual das aulas, considerando o revezamento presencial e remoto das turmas. Então, como é uma ATPC gravada, né? Nós não vamos abrir o chat para ouvi-los tudo, infelizmente, né? Mas fica aqui a nossa reflexão, né? Ainda pensando em curadoria, esse momento em planejar e replanejar, é essencial selecionar o material mais adequado para cada turma. E eu acredito que o ensino híbrido ainda seja um desafio para nós, né? Nós estamos aí ainda tentando encontrar, né, mecanismos para que essa prática, né, atenda os direitos dos nossos estudantes quanto ao acesso ao conhecimento e ensino de qualidade. Bom, nesse sentido, né, a gente, cada um de nós, né, estamos propondo uma reflexão baseada na curadoria. Pode passar o próximo, por favor. Tivemos um momento de parada no primeiro bimestre, passamos pela fase emergencial do Plano São Paulo, os professores tiveram 15 dias de recesso e temos que planejar no segundo bimestre o retorno gradual dos nossos estudantes, né, dessas aulas. E como fazer? Por onde começar? Pelas habilidades essenciais, eu acredito. Se a gente começar pensando, né, o que é a matriz de habilidades essenciais, né? O que se trata essa matriz? O Luciano já apresentou algumas habilidades essenciais para artes, né? Mas vamos retomar um pouquinho aí, né? O que a habilidade essencial prioriza, né? Ela tem um foco nas habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando em sua trajetória escolar. Pode passar o próximo, por favor. Então, ela é utilizada no aprender sempre, na SDA, né, na sequência digital de atividades, nas avaliações ADE, AP, no planejamento, realizações de formação, e também, né, para que tenha coerência entre essas ações todas. No seu planejamento de aula. Pode passar, por favor.
Professores devem articular suas aulas e atividades propostas às aulas do Centro de Mídias. Então, a gente faz a recuperação e o aprofundamento, a recuperação e aprofundamento. Justamente por quê? Porque já se passou, já se passaram aí horas, né, dias. Thelma? Pode passar para a próxima, por favor? Sim, faltou, cortou um pedacinho, mas pode continuar. Cortou? Sim, mas foi uma falhinha. Pode continuar, Thelma. Ok. Então, para, né, língua portuguesa e matemática, nós temos o material do Aprender Sempre, né, que cobre a maioria das habilidades essenciais, né, sendo que as não cobertas por esse material devem ser selecionadas dos materiais didáticos, como, por exemplo, o currículo em ação, São Paulo faz escola, ou um livro didático. Pode passar. E aí também onde está essa busca da nossa curadoria, pensar nas habilidades essenciais, vocês têm aí os caminhos, né, onde encontrar, pode passar. Pensar na estrutura, né, que é dado desses cadernos, desses fascículos, né, do Aprender Sempre. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem de um roteiro formativo de língua portuguesa, no contexto do Programa de Recuperação e Aprofundamento da Aprendizagem. Então, tem o tema ali central, que é leitura e construção dos sentidos, e você tem os eixos, né? Os eixos que são 4. Para o segundo bimestre, nós temos aí atividades colaborativas de interação pela linguagem, construção de sentidos, leitura, que é a sequência 1. Aí, na 2, atividades colaborativas, reflexão sobre a linguagem, construção de sentidos, leitura e análise linguística e semiótica. A 3, atividades colaborativas, definição de papéis e responsabilização. E na construção de sentidos, leitura e reflexão, organização, linguística do texto. E a SA4, a produção e socialização do saber, né? A construção de sentido, leitura, planejamento e produção de textos. Então, a partir desse eixo, estudamos o trabalho colaborativo como estratégia de ensino. Pode passar. Planejamento em 4. E para esse planejamento, né, a Secretaria da Educação, ela propõe 4 passos, né? Então, vocês, para planejarem, né, as aulas, né, no retorno gradual presencial, o guia para o ensino híbrido, né, ele traz esses 4 passos, né? Para facilitar, né? Então, aqui nós temos um pensamento, né? Um questionamento, né? Para refletir. Ensinar, para quem ensinar, para que ensinar e como ensinar. Isso ajuda a conduzir o nosso trabalho pedagógico. Pode passar para a próxima imagem. Sendo assim, devemos nos lembrar de incluir as competências socioemocionais em nosso plano de aula. Pensando lá, né, desde o início. Planejar, né, pensando num momento de curadoria que você vai selecionar, você vai pesquisar, buscar mecanismos aí para que o seu aluno aprenda, né, retomar, né, conteúdos, retomar os objetos de conhecimento
não se esquecer das competências socioemocionais, junto com as habilidades essenciais. Para potencializar o desenvolvimento intencional das competências socioemocionais, né, há evidências de que a estratégia SAFE, sequencial, ativo, focado e explícito, né, ele potencializa, né, ele ajuda você a refletir nas atividades do seu planejamento. Então, o que que significa esse sequencial? Pode passar. Sequencial por quê? Porque exige situações de aprendizagem nas quais o desenvolvimento socioemocional, assim como a aprendizagem das habilidades, possa se construir considerando um tempo de duração adequado. Vale destacar que o desenvolvimento socioemocional não é linear, ou seja, não existe um ponto de desenvolvimento considerado excelente. Contudo, as competências precisam ser mobilizadas de modo intencional e de forma cada vez mais complexa. Então, você não pode colocar várias competências socioemocionais, porque o seu estudante ele não vai conseguir, né, administrar tudo isso. Também você não pode colocar uma nota em cima disso, porque é um sentimento, é socioemocional. Ele precisa lidar, né, com essa situação. Então, a gente propõe para o estudante que ele tenha, né, como foco aquela competência socioemocional. Pode passar. Dessa forma, você tem o ativo e o focado, né? O ativo, por quê? Porque o engajamento e a participação real dos estudantes é fundamental. Então, aí, o ativo é a parte em que o estudante ele vai se preparar, ele vai compreender que aquela competência socioemocional, ela vai ser vivenciada, ela vai ser contextualizada, e não só na teoria. E o focado, né? Porque não se desenvolve de modo intencional todas as competências socioemocionais simultaneamente, né? Como eu já havia falado, né? Nós temos que ter o foco em uma competência para ter aquela dinâmica de o estudante compreender aos poucos a vivência dele, o momento dele com os colegas. Pode passar? E o explícito, porque quando o professor apresenta de modo explícito as competências socioemocionais, que serão o foco de desenvolvimento, promove a ampliação dos entendimentos sobre os significados delas, instaura um vocabulário comum e um campo de sentido compartilhado com os estudantes. Aos poucos, os estudantes vão compreendendo que aquela competência socioemocional ela está sendo normal entre os colegas, entre todos. E pode passar, né? Por isso, encorajamos os professores a desenvolverem um plano de aula baseado em aprendizagem colaborativa, né? Também por causa do socioemocional. Então, vamos revisar, né? Selecionar uma habilidade essencial, com foco em uma competência socioemocional, sensibilizar a turma, deixando explícitos os objetivos e a competência socioemocional, identificar os conhecimentos prévios dos seus estudantes, acompanhar, monitorar a aprendizagem, avaliar o processo, né? Não é uma avaliação pontual que você vai conseguir
ter uma visão clara sobre a aprendizagem, né? E, finalmente, dar uma devolutiva, né? O estudante, ele quer compreender aquilo que ele também não aprendeu, né? Então, essa devolutiva, ela é importante. A aprendizagem colaborativa é uma metodologia que transforma as relações de aprendizado e a organização da turma. Os estudantes se organizam em grupos de trabalho para desenvolver as situações problema, tendo papéis claros entre cada membro do grupo. Então, esses papéis claros também é o papel do professor. Então, o membro do grupo, ele tem um papel claro, ele sabe qual... se ele está presencial, ele tem um papel perante aqueles que estão em casa, estudando remotamente. Quem está estudando remotamente, ele tem um papel diferente daquele que está presencial, e assim por diante. Então, nós temos aqui sugestão, né, de 2 links, né, que colocamos, o Peer Instruction, ou aprendizagem entre iguais, e o Team-Based Learning, ou aprendizagem em equipe. Pode passar. Outras metodologias ativas, né, se vocês quiserem conhecer, né, aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem baseada em projetos. Eu gosto muito da aprendizagem baseada em projetos. Pode passar. Nós já falamos a respeito, né, do Seneca Learning, e aqui, novamente, né, nós incentivamos vocês a pesquisar no Seneca, né? O Seneca, ele está atualizado, né? A plataforma está atualizada, é de graça, né? O professor, ele não paga nada por todo o material que está lá. Você pode filtrar o ensino fundamental, o ensino médio, conforme você... Pode passar, vai clicando que vai aparecendo aí as imagens, isso. Então, você filtra se você quer ensino fundamental, ensino médio, se você quer voltar, né? Também tem capacitação profissional para os professores que querem estudar. Ali, na parte superior à direita, tem as disciplinas e também você consegue colocar turmas e tarefas. É mais uma ferramenta para o professor. Os projetos você pode construir com os outros professores, né, projetos interdisciplinares. Então, aqui você tem uma plataforma que realmente funciona. Pode passar. Para o professor, né, os professores da área de linguagem, né, recomendo também que vocês façam aí um projeto baseado em filmes que os estudantes amam, né? Então, por exemplo, o Rebobine, por favor, que é um filme que os estudantes não estão tão acostumados a assistir, né, não é tão recente, ele é um filme que ele homenageia filmes de Hollywood, filmes de grande sucesso, Rush Hour, Ghostbusters, De Volta para o Futuro, Conduzindo Miss Daisy, Robocop, vários, né? Por que não fazer um projeto com a área de artes, educação física, né? Inglês, com esse filme? Você pode pedir para os estudantes homenagearem o filme que eles gostam, também reproduzindo uma cena. Né? Vai ser bastante divertido com o que eles têm em casa. Tá mexendo aqui a tela porque a minha gata ela quer pisar, né, no teclado, mas ela é triste essa gata. Ela vai pisar aqui no teclado e vai deixar tudo fora do ar.
O enfermeiro, eu coloquei a imagem do enfermeiro aí, por quê? Porque ele é um conto de Machado de Assis, né? E ele foi estruturado, né, para o filme. Então, é um conto que foi para as telonas. Também para o professor, para a equipe criativa, né? Você pode também pedir para os estudantes fazerem alguma coisa a esse respeito, né? De forma colaborativa. São ideias. E para essas ideias há bastante trabalho aí envolvido entre a equipe. Como eu já falei algumas vezes, o professor ele não tem que trabalhar sozinho, né? O professor ele trabalha sempre em equipe. E às vezes o professor de língua portuguesa ele é tão cobrado, ele é língua portuguesa e matemática, né? Que são as frentes, né? Assim mais cobradas em avaliações. E a gente pensa que está trabalhando só entre os professores de língua portuguesa. Não devem. Eles devem trabalhar em equipe, né, com a escola, não só na área de linguagem, mas com a escola, que o trabalho ele vai ter um efeito, né, muito melhor. Vocês vão colher mais frutos. Passo a palavra agora para a Luciana, de Educação Física. Então, gente, retomando aqui o conceito de curadoria, mas com olhar mais para a área da educação física. Então, a educação física é no mundo digital. Enfim, foi notável, né? Nós enfrentamos um grande problema, professor de educação física, e eu estava em sala de aula, então todo esse processo da pandemia, de preparar as aulas para o aluno realizar sozinho, em casa, aulas que mexem o corpo, que lidam com conteúdos corporais. Então, tanto o esporte, dança, ginástica, até atividades físicas em gerais, assim, envolve o corpo. Então, estavam quase que estacionadas por causa da área digital, que a gente impossibilita a gente de ver o movimento, de corrigir o movimento. Mas aí a gente percebe que o professor correu atrás, muitos fizeram videoaula, prepararam um monte de coisa. Por quê? Porque pensando no aluno, que o aluno não poderia ficar sem fazer o exercício físico, sem experimentar os conteúdos da educação física, como saltar, arremessar, dançar. Então, houve uma grande dificuldade, mas estamos aí caminhando e hoje a gente vai apresentar um pouquinho mais, um auxílio maior para que os professores consigam trabalhar a educação física. Então, a gente tem os textos de educação física hoje, dá para trabalhar com texto? Dá, mas perde muito, porque o que é principal na educação física é o movimento. Então, o termo da curadoria, invariavelmente, nos remete à concepção de curar, lá na origem da palavra. A ideia da mãe que carinhosamente preocupa-se com os ferimentos dos filhos, sejam esses ferimentos físicos ou emocionais. E isso aparece muito na educação física. Os ferimentos físicos, né, o movimento, a gente observa, o professor de educação física ele tem um olhar experiente para o corpo. A gente olha o aluno e todo aquele conhecimento que a gente adquiriu com as nossas vivências, com a nossa faculdade, com o conhecimento pesquisado, com o conhecimento filtrado que a gente traz, em alguns segundos a gente olha para aquele aluno e todo esse nosso conhecimento diz para a gente que ali tem uma ferida, e é uma ferida física, mas essas feridas físicas, elas têm laços com as feridas emocionais. Assim como a gente lê um texto e a gente sente o texto, a gente sente emoção no texto, então a gente vê um movimento e a gente sente a emoção no movimento. O esporte, a dança, a ginástica, qualquer conteúdo da educação física, os jogos, as brincadeiras, ele não
é executado sem emoção, ele é executado com emoção o tempo todo. Então, a gente olha para o nosso aluno e tem que buscar maneiras, o professor, de ir sarando essas feridas, de fazendo curativos, né? Porque sarar, na verdade, tem umas feridas que não saram, mas de trazer curativos, e é esse lado que a gente vai buscar. Nesse sentido, curar é cuidar, é prestar atenção, é proteger. Esse conceito eu trouxe do livro dessas duas professoras, pedagogas, psicopedagogas, que fizeram em 2020 esse livro de curadoria pedagógica. E elas lançaram em meio à pandemia esse livro. Então, um livro que veio assim, caiu perfeitamente para o momento. Então, vou passar. Metodologia ativa, eu trouxe o conceito, um conceito já trabalhado em outra TPC, Oliveira e Pontes, 2011, metodologia que traz o conceito de metodologia ativa mais ligado à curadoria pedagógica. A metodologia ativa é uma estratégia de ensino centrada no estudante, que deixa o papel de receptor passivo e assume o de agente e principal responsável pela sua aprendizagem. Então, é o aluno, se o aluno não for apresentado a gente, não tiver esse olhar do professor de aprofundar esse aluno, de olhar suas características, o que ele responde, como papel, o agente principal da aprendizagem, nós não teremos aprendizagem. Tem que ter esse olhar para o aluno. O aluno é o final, é a ponta desse iceberg, mas ele é a ponta principal. Então, o aluno também é visto aqui por Paulo Freire, na prática. Toda a prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que ensinando aprende, outro que aprende e ensina. As metodologias ativas, elas trazem essa resposta interativa de aluno e professor, professor-aluno. E professor, não digo só o professor da sala de aula, não. O professor coordenador, professor diretor, porque todos são professores. A gente está na área de educação, nós somos professores. E nós juntos temos que ter esse olhar na prática, nas estratégias de ensino, buscar essas novas estratégias, ainda mais nesse momento que a gente precisa recuperar nossos alunos. Então, eu trouxe aqui exemplos de metodologias ativas. Qualquer uma dessas pode relacionar a educação física? Pode, mas precisa ter o olhar do professor para lhe adaptar a isso. Então, na virtualização dos esportes, a realidade virtual, você colocar lá esportes virtuais, terão aplicativos, jogos, mas jogos também tem outro ponto aí de exemplo, que trazem os esportes de maneira virtual. É para praticar, o corpo vai se movimentar bastante nesse momento? Vai, mas não tanto. Mas ele vai vivenciar a regra, a dinâmica do esporte, as características, aprender a identificar cada um desses esportes, que são habilidades aí do nosso currículo de educação física. Aprendizagem em projetos, educação tática, como a Thelma disse, projetos. O projeto, ele apresenta uma sequência, ele apresenta a ação de cada um dentro do projeto, envolvimento, de planejamento. Isso é muito importante para a educação tática, que é a educação de estratégias, de pensar, de criar. E no caso aí dá para o professor trabalhar com a criação de novas modalidades. Então, apresenta alguns esportes, o professor pesquisa e apresenta, e outro. É uma forma aí de metodologia ativa. Práticas de gamificação, jogos. A prática de gamificação hoje no mundo ela é utilizada nas escolas. Então, a criação de jogos, o uso de jogos para melhorar certas habilidades, matemática, português. Lembro muito bem de uma aluna minha do terceiro ano do ensino médio que não conseguia aprender matemática. Então, eu falei para ela, ela era minha tutoranda, você vai colocar no seu celular joguinhos de matemática de criança e vai ficar fazendo, e vai aumentando a dificuldade. E ela foi fazendo isso, e ela foi gostando de matemática, começou a entender os conceitos, a lógica, e progrediu. Então, os jogos ajudam muito. É uma maneira de curar determinadas defasagens. Teste de aptidão e condicionamento físico, esse é específico para a de educação física. Existem vários apps
para várias idades, dá para aplicar com nossos alunos para ver como eles estão. E também serve aí como conhecimento do organismo humano. O aluno faz um teste de aptidão, ele vai conhecendo. Não vamos levar para aquele lado da crítica do esporte, de só aptidão física, de prática pela prática. Não, é a prática crítica, é a prática lá das dimensões do conhecimento, de olhar para a educação física, analisar, conhecer, aprender, criticar, tá? Ensino híbrido. E o ensino híbrido é esse blend, é a mistura do online e o offline, esse é o conceito mais básico que pode ter no ensino híbrido, mas hoje já trabalhamos ensino híbrido. Nós estamos com ensino híbrido, misturando as linguagens, que lá na frente vocês vão ver que envolve muito o verbal e o não verbal, imagem, som, como o Luciano apresentou para as danças, os vídeos, maneiras diferentes de se ensinar. E é misturado, é híbrido. Uso de aplicativos educacionais. Então, eu pus Pod, fala, Marcela, você me corrige se eu falar errado. Eu coloquei esse, mas existem infinidades de aplicativos educacionais. A gente usa vários aí, e até esses como de sala de aula, como o Classroom, o Teams, e outros tantos que a gente já faz uso. E esse facilita a metodologia ativa por causa da interação aluno e professor, que precisa acontecer nesse momento. A aprendizagem colaborativa. Times, grupos, como a Thelma disse aí, ó, essa aprendizagem colaborativa é super importante, principalmente nesse momento que estamos separados, mas temos que nos manter unidos. Então, formar grupos, ou nos aplicativos como o WhatsApp, ou nos próprios aplicativos de sala de aula, e realizar as atividades em grupo, um ajudando o outro. Realidade aumentada, hiperfocada. Então, a gente põe uma imagem, aumenta ela, ou traz informações e ela vai se aprofundando essa informação. Dá para trabalhar isso com os aplicativos e dá para trabalhar isso com um conteúdo, por exemplo, em mapas mentais. E esse conteúdo vai sendo detalhado e ele é de uma forma esquematizada e visual, ele pode trazer conhecimentos mais fáceis para os alunos e ligados. Ensino de linguagem de programação, coding, que é a lógica da matemática em programação. Muitas escolas já usam também, dá para usar para os esportes, porque para a sequência dos esportes, dá para fazer algoritmo para o esporte. Por exemplo, para arremessar uma bola de basquete, quais são os passo a passo? Essa linguagem passo a passo, que a gente já usa aí, estamos usando de maneira diversa para várias coisas na internet, também faz parte da metodologia ativa. Então, a programação é isso, é um passo a passo, realiza uma coisa, realiza outra. Então, para lá, arremesso de basquete, como se deve ser o passo a passo, também é uma metodologia ativa. Bibliotecas virtuais, né, aí pode-se pesquisar sobre vários conteúdos de educação física, desde a história deles, até regras, como se joga, como eles estão atualmente. Atualmente, hoje, os esportes estão passando uma transformação gigante por causa dessa onda. E tem muitas modalidades sofrendo por causa de falta de investimento, de verba. E isso é legal para o aluno entender o processo. E pode ter isso nas bibliotecas virtuais, estimular o uso dessas bibliotecas, fazer o aluno ler, mesmo estando em casa. Empreendedorismo real e virtual, muito legal de se fazer com os alunos. Então, o aluno criar uma loja de esporte, criar para aprender a lidar com dinheiro, dá para fazer isso, tem aplicativos para isso, empreendedorismo real e virtual. E o real também, né, fazendo os grupos, e eles irem lidando com isso aí, com empreendedorismo de imagem e de produtos. Inteligência artificial, estatílica, eu acho que, não sei se eu escrevi certo, mas acho que sim, de evolução e visualização de bancos de dados. Isso daí é sobre a inteligência artificial, essa que a gente vê em filmes, e que hoje já está bem perto da gente, que, por exemplo, como leitura de um aplicativo que lê o cérebro, hoje a gente tem um aplicativo que chama, esqueci o nome,
neuro alguma coisa. Ele lê já os impulsos elétricos no cérebro e vai decodificando isso em imagem. Isso a gente vê em filme, mas hoje essa inteligência que passa com o aplicativo e que vai para uma máquina, ela está sendo cada vez mais em alta. Então, dá para o aluno reconhecer isso, pensar para os jogos digitais, pensar para os jogos online. Então, essa é a evolução do tratamento da visualização de dados. A fluência tecnológica de manter-se atualizado o aluno e o professor. Técnicas de neurolinguística também é uma metodologia ativa, estímulos audiovisual. Então, o aluno, ele precisa perder peso. Vamos supor que você não queira ser agressivo com ter um grupo de alunos obeso, problema de alimentação, você não quer ser agressivo com eles, mas você pode ir estimulando aí pelo audiovisual, aí a procura e a busca dessa saúde, desses conteúdos relacionados à saúde, para ele perder peso, para ele ficar mais saudável. Então, você coloca uma coisa ou outra. Isso aí é técnica neurolinguística. É você não forçar diretamente o aluno para não ter resistência, mas ir colocando. O marketing usa muito isso. E o professor também pode utilizar essas técnicas. Técnicas de investigações ligadas à ciência forense, que é envolver várias áreas, e por isso que a gente tem as competências hoje socioemocionais dentro da educação. Antes, emoção não deveria ser, emoção, espiritualidade, não deveria ser tratado na escola, não era de governabilidade. Mas como? Seres humanos sem emoção, na escola o que mais tem é emoção. Então, a gente hoje tem a era da sensibilidade, a era de olhar para as emoções. Não tem como mais deixar de lado. E a ciência forense, ela liga tudo isso. Ela liga a ciência com a história com as emoções. E investigar isso, tentar entender por que as coisas foram criadas por esse lado da ciência forense é muito importante. Porque um esporte foi criado naquele período, ou neste período, o aluno consegue aprender muito, ele se envolve com essa investigação. E essa técnica de investigação está ligada com a situação problema, que é uma aprendizagem hoje também muito usada. Você dá um problema para o aluno e ele tenta resolver. Mas o professor tem que ter esse cuidado de montar esses problemas, que é aí que está a curadoria. Monta, pesquisa, investiga e passa para o aluno. Sala de aula invertida, que já usamos bastante, principalmente o ano passado, com conteúdos virtuais. Tanto o aluno pode ser o protagonista dessa aula, como o professor, junto com a interação, mediando. Incentivo à autonomia e participação é o protagonismo, que está relacionado com a sala de aula invertida, está relacionado com a situação problema, está relacionado com investigações. Tudo isso envolve o protagonismo, e protagonismo é uma habilidade essencial na educação física. O praticante, tanto de esporte como atividade física, ele é o protagonista, ele é o principal. E ele tem que entender todo o processo de maneira analítica, crítica. Alternar o audiovisual, verbal e não verbal. Super importante, que é o que a gente apresentou aí. E precisa fazer todas essas? Não. Escolhe uma. Por isso que a Thelma trouxe o SAFE, o sequencial, o ativo, o focado, o explícito. Então, vamos supor que você pegue lá a fluência tecnológica. Então, você vai trabalhar com isso com o seu aluno. Então, pesquisa o que é fluência tecnológica, que ferramentas que tem, aprofunda, pega uma, foca nisso e trabalha com o aluno bem. É como diz o Carlos Aros, que está dando as nossas formações na Centimídia, o mais importante não é exatamente a ferramenta que você vai usar, ou de que autor que é, o citar, tudo certo. Mais importante é o como você vai fazer, como a Thelma disse, é o como, o aluno que você vai envolver, como ele vai envolver, e lembrar que ele está ali do outro lado, mas ele é um ser humano e você está aqui desse lado é outro ser humano, carregado de emoções, de história e de passado. E essas emoções, elas não estão hoje tão assim na nossa cara, né, quando o aluno está pertinho da gente, mas elas ainda estão ali, a gente precisa lembrar disso, porque a gente que é professor de educação física, a gente sabe que o aplicativo não vai dizer
para a gente. Ah, o aluno está torto. Ah, o aluno não gostou desse exercício. Ah, o aluno chorou lá na casa dele. Não vai dizer para a gente. Mas a gente precisa saber, então a gente precisa ter sensibilidade. Passou um formulário para o aluno, passou um exercício, passou uma videoaula, uma série de exercícios para arremessar, lançar, fazer dependendo da habilidade aí a ser trabalhado, uma dança. Mas questione, pergunta como foi feito, tira foto, analisa, olha, tenha cuidado, cuide dessas informações. E olhe como que se ele está aprendendo. Então, por que eu trouxe essa pirâmide de aprendizagem? Justamente por causa disso, porque a gente trabalha determinados métodos. Então, por exemplo, um texto. E o texto, o aluno lá, como diz o William Leiser, ele aprende 10% lendo um texto. Mas isso, gente, varia. Que, por exemplo, para mim, eu aprendo muito mais lendo um texto do que ouvindo. Então, lá, o ouvir, ver e ouvir é 50%. Mas vem assim, ó, ler, escrever, observar, ver, ouvir, discutir, praticar e ensinar. Quando a pessoa ela chega no ponto que ela aprendeu, ensina para o outro, ela aprende 95% daquele conteúdo. Então, mas a primeira parte do ler e escrever, ela é passiva, ela é mais quieta, mais centrada, mais focada, mas é importante, porque se o aluno aprender 20% do conteúdo que quis ensinar, já é válido. Dizem que a gente só aprende 20% a cada momento, então já é válido. E a segunda parte abaixo do ouvir aí é ativo. Então, tentem trabalhar com várias linguagens. Vou apresentar aqui para vocês. E isso faz parte das nossas dimensões, que eu já disse, eu não vou repetir. Vou apresentar aqui para vocês, por exemplo. Ó. Então, a gente tem uma linguagem do grupo. Então, lá no WhatsApp, você manda as coisas, a aula. É uma linguagem. E ela é escrita, mas ela é interativa e ela faz parte da fluência tecnológica. Daí a gente tem um formulário lá com habilidade bonitinha, o que terá nesse formulário, as atividades, perguntas que eles respondem sobre o conteúdo ou sobre a sua prática, se ele fez, não fez, realizou, não realizou. Imagens, no caso aqui, 7º ano, eu trouxe esse formulário, que é a capoeira. A gente está acabando, encerrando o primeiro bimestre com o conteúdo da capoeira. E vídeos. Vídeos de aluno, no caso aí, foi uma aluna que fez o vídeo, mas pode ser o próprio professor. Passando, a gente tem aqui, ó, eu trouxe para vocês algumas indicações, tem o Drive lá, que tem todos os formulários lá que eu usei, não, são meus, porque eu trabalhei para o Estado e do Estado, então não tem problema nenhum em compartilhar. E também, se eu não compartilhar, vou perdê-los, não é assim como diz o nosso querido Cortella? Conhecimentos e afeto, só se a gente repartir, ele é válido. Então, eu reparto e não tenho nenhum tipo eu não tenho nenhum tipo de receio em repartir minhas coisas. E o que vocês puderem melhorar, porque eu não sou muito criativa, eu sou mais metódica, então podem melhorar. Então, tem a atividade do 2º ano, que é aquela ali que eu mostrei, e tem uma do 7º ano, do primeiro bimestre de capoeira, e tem uma já do 2º bimestre de dança urbana. Os PPTs, 2 PPTs que também está lá no Drive, tem outros também, tem de lutas, tem do 9º ano, podem usar os PPTs também, pode tirar meu nome e colocar o nome de vocês, não tem problema nenhum, não vou dizer que ninguém copiou minhas coisas, porque não são minhas, são do Estado. E aqui os vídeos do YouTube de capoeira, dança urbana. Então, aqui eu apresento para vocês o material para vocês usarem. Podem pegar lá, está disponível. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem que a gente responde. E agora eu passo a palavra para a língua inglesa. Marcela. Obrigada, Lu. Estamos terminando, pessoal. Vamos lá. Bom, se nós estivéssemos ao vivo, eu gostaria de deixar essa pergunta para vocês, né? Para vocês refletirem qual o papel do professor no mundo digital, onde os alunos têm acesso a todo tipo de informação. E aí, se nós pararmos para pensar nessa questão, cabe ao professor, no mundo digital, ser o curador, né? Que é o que nós estamos falando. Aquele que seleciona o que é relevante saber e desenvolve habilidades como pesquisa, comparação, compreensão, análise crítica e conexão.
Sem essas habilidades, o aluno fica perdido em um mar de informações e não vai saber selecionar o que vale a pena ou não. Então, o professor precisa ter consciência de que o aluno tem acesso a tudo, mas ele ainda não sabe selecionar de fato, né? Então, o professor precisa fazer esse trabalho de curador. Lu, próximo slide, por favor, porque isso com certeza impacta na aprendizagem dos nossos alunos. Bom, eu trouxe aqui algumas sugestões, começando com anos iniciais. Novamente, eu repito, né? Os anos iniciais, para o componente de língua inglesa, não há ainda um currículo. Então, vamos pensar o que é trabalhado aí nos anos finais, vamos tentar trazer aqui um pouquinho dessas temáticas para os anos iniciais, mas vamos ter sempre o foco na questão da oralidade, no lúdico, né? Então, nós temos aí alguns exemplos de sites que vocês podem utilizar com os alunos. Esse Word Search, ele é muito interessante, porque o aluno pode clicar em cima do animal, ele ouve, então temos o listening, né? Ele ouve, ele pode repetir ali sozinho, e depois ele vai procurar ali no caça-palavras, né? Ele clica na primeira e na última letra. Aí a gente trabalha também um pouquinho visto que o aluno está em fase de alfabetização, né? Também com alfabetização na língua estrangeira. O próximo, Lu, por favor. Depois, nós temos esse jogo também que é muito interessante, né? O Hangman. Mas vejam que ele não é uma forca, né? Aquela coisa mórbida de você ter uma pessoa enforcada ali, mas nós temos os gatinhos. Então, nós temos 9 gatinhos. E nós temos uma dica. Por exemplo, ali, um pequeno animal, né? E aí, quando você vai errando as letras, os gatinhos vão sumindo. Então, é algo voltado mesmo para o público infantil. Então, veja que eu errei algumas ali, deixei só 2 para vocês verem que eles vão sumindo. E aí, o aluno vê que ele acertou, né? Então, ele, por tentativa de erro e acerto também, ele vai descobrindo as palavras. E aí tem a lista depois no site com os nomes dos animais, né? Aqui eu peguei o tema animais, mas você tem inúmeros temas ali para trabalhar. O próximo, por favor, Lu. Depois eu trouxe aqui um site que com certeza já é bastante conhecido por vocês, do British Council, Learning English Kids. Nós temos, então, songs, né? Músicas para você trabalhar, onde você trabalha bastante essa questão da oralidade. Temos também tongue twisters, né? Os trava-línguas, short stories. Então, o seu aluno ele pode acompanhar a animação, ele vai ouvindo, vai passando a entender mais facilmente, para quando ele chegar ali nos anos finais, ele já ter uma certa base, um certo conhecimento, né? O próximo, por favor, Lu. Então, aqui, todas essas imagens estão hiperlinkadas. Vocês vão acessar a esse material no Classroom, tá? E aí vocês entram, vejam o que é interessante. Agora eu estou trabalhando determinado tema. Procure lá. Você vai encontrar, por exemplo, esse material da Oxford, Mouse and Me, é muito interessante. Você tem os livros 1, 2 e 3 que ficam disponíveis. Você tem o áudio, você tem os vídeos também para trabalhar com essa questão visual, né? Você tem atividades para imprimir também e trabalhar com o seu aluno para ele construir algumas coisas. Então, a questão da mão na massa, né?
e tantos outros aí que trabalham com jogos e músicas. O English Sing, por exemplo, é um canal do YouTube que é muito interessante. Você tem ali uma infinidade de vídeos que os alunos gostam bastante, né? Disney Magic English, ele trabalha com filmes da Disney, ele tem os diálogos escritos ali, diálogos curtos. Muito interessante, então, para você trabalhar com o seu aluno, mesmo nós não tendo um currículo ainda, né? Marcelo, eu acho também que para o ensino fundamental, anos finais, também é um bom material, né? O que você acha? Sem dúvida. Quando a gente pensa ali no 6º, 7º ano, que muitos alunos vêm de escolas que não tiveram acesso ainda à língua inglesa, né? Então, é muito interessante como atividade adaptada também, né? Os alunos aí que têm adaptação curricular, os professores podem retirar atividades daí, porque é muito lúdico, né? Obrigada pela dica, Thelma. Próximo, por favor. Depois, para os anos finais, eu indico também os planos de aula que estão disponíveis na nova escola. Na nova escola, você vai encontrar para a língua inglesa do 6º ao 9º ano, tá? Não tem para o ensino médio, também não tem para anos iniciais. Mas todos os planos que ali estão, eles conversam com as habilidades, eles foram feitos acompanhando ali a BNCC, né? Então, por exemplo, aqui eu trago para o 6º ano, com a habilidade essencial, reconhecer com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo, o assunto e as informações principais em textos orais sobre temas familiares. Você vai ter o vídeo de uma menina africana, que ela vai falar um pouquinho, e depois você tem algumas questões para que você veja o que o aluno compreendeu do vídeo, né? E tem também, é interessante, porque você tem o menu aí ao lado. Além disso, eles colocaram também um novo item que é o ensino remoto, onde você tem dicas ali de como aprofundar isso, de como trabalhar melhor ainda, assim, de uma forma mais dinâmica com o seu aluno no ensino remoto, tá bom? Próximo, por favor, dá para baixar o plano, tá? É só você fazer o login com o seu e-mail da Google, que você baixa gratuitamente, você não paga nada. Marcela. Oi. Só também falando, né, que são excelentes para a língua portuguesa também. Também para todas as disciplinas, né? Nós temos ali para educação física, para arte, para os componentes também de ciências da natureza, matemática, humanas, né? Então, sugestão para o ensino médio. Nós temos no ensino médio, estou pensando aqui no caderno da primeira série do ensino médio, né, no novo ensino médio, o trabalho com a habilidade de analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras, gestuais. Nesse site aqui, o TED-Ed, né, que é voltado, assim, nós temos o TED Talks, mas esse é voltado para a educação ali, onde você encontra atividades, planinhos de aula prontos já também, onde você tem vídeos curtos, como, por exemplo, esse que trata do narcisismo, né? Então, what is narcissism? Ok? Então, você tem aí algumas questões de múltipla escolha nesse, e questões abertas também, para que seu aluno responda. Você pode pedir para que, assim, tem no site, mas para que o aluno faça isso através de um Google Forms, para você também serve como avaliação. E é algo que é mais dinâmico, porque a maioria dos vídeos que aí estão,
eles são animações, então acaba atraindo mais o estudante, né? E também dá para colocar legenda, para que o aluno leia, para que ele faça o listening, mas também o reading, né? E depois você trabalha ali o writing, que ele também vai escrever, ele pode responder em inglês a essas questões abertas. O próximo, por favor, Lu. Estamos terminando. Então, alguns sites com atividades prontas, todos esses sites têm atividades que, se você entrar e analisar, vai casar ali com habilidades do currículo, tá? Não como Nova Escola, que, por exemplo, você entra no site da Nova Escola, você já tem ali explícita, é essa habilidade que está sendo trabalhada, nesses daqui não. Mas você, professor, tem a condição de olhar a habilidade e conseguir reconhecer essa habilidade nas atividades que estão nesses sites aí, tá? Já até tinha apresentado ano passado para vocês, mas nós temos professores novos, então, mais uma vez, retomo. Próximo. Podcasts, que também é algo que está sendo muito utilizado, muito trabalhado. Então, esses sites que eu selecionei tem do nível iniciante, tem no nível intermediário, tá? Para que você trabalhe também essa questão do listening com o aluno. E por que não trabalhar a oralidade? Porque você pode, a partir disso, pedir para que os seus alunos criem podcasts. Próximo, Lu, por favor. Agora, eu vou ver se eu consigo compartilhar minha tela, mas pensando em música, que nós temos tanto também esse trabalho, principalmente nos cadernos dos anos finais, né? O trabalho com música. Então, acredito que muitos já conheçam o site Lyrics Training. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Marcela, depois desse é referência, né? Porque daí a gente passa esse aqui, aí você faz a sua parte. O próximo tem canais do YouTube que eu selecionei. Aqui tem 20, né? Mas a gente encontra muito mais. Mas esses 20 também, todos hiperlinkados. Passa aí o mouse em cima que você vai ver o link, tá? Eu vou destacar aqui o YouTube Edu, o TED, o Peekaboo Kids e o English in Brazil, da Karina Fragoso, que são excelentes, são muito conhecidos, né? Todos eles são bons, na verdade. Então, você vai conseguir encontrar, principalmente, parte de gramática, que é uma coisa mais chatinha. Aí você tem algo mais dinâmico ali para trabalhar com o seu aluno, né? Voltar lá. Foi sem querer. Agora foi o link. O link do Luciano? Foi. O primeiro link está indo agora, tudo bem. Vamos ver se eu consigo. Ô, Lu, pode passar. Bom, depois nós temos as referências aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui. Eu vou parar aqui. Tá bom. Não tô achando o meu negócio para parar. Aqui, eu já estou apresentando, eu acho. Ainda não, Marcela. Ainda não. Fica ali no verdinho. Verdinho, parar apresentação. Mas agora eu acho que eu estou apresentando. Porque apareceu que a minha... Eu parei aqui. Tá bom, desculpa. Tá, é que apareceu aqui para mim que a minha apresentação está substituindo a da Lu. Bom, vamos ver. Se o meu computador não travar, eu já selecionei aqui, já cliquei, você entra, tem vários vídeos, várias músicas, né? Eu selecionei a música Just the Way You Are, do Bruno Mars, que também dá para ser trabalhada aí com esse tema do ensino médio que nós acabamos de falar, né? Aí eu tenho quatro níveis, né? O iniciante, o intermediário, o avançado, o expert. Cada um desses níveis, ele traz o quê?
ele traz uma quantidade de palavras maior para que você digite. Eu vou selecionar aqui para que vocês vejam. Então, ele funciona como se fosse um jogo, tá? Você pode criar uma conta, que aí dá até para os alunos competirem entre eles, ou não. Ou você faz dessa forma, tá? Mas vejam que ele tem uma pontuação. Então, você vai clicar no vídeo. Ele vai iniciar. Eu vou passar um pouquinho aqui para ele ir mais rápido. Então, o que vai acontecer? A letra fica aqui embaixo, ela fica um pouco apagada, mas conforme ele vai cantando, você tem aí os pontinhos que são as lacunas para que o aluno preencha, e aí ele vai marcando a pontuação. E aí a música ela para. Olha lá, ela faz uma pequena pausa, tá? Aí o aluno vai escrever e ele volta. Enfim, ele é bastante dinâmico. E veja que aí ele vai marcando aqui, tem a quantidade de lacunas, né? A pontuação, enfim. Eu vou fechar aqui, era só para que vocês vissem como funciona. Ele é muito interessante para ser utilizado também nesse ensino remoto, tá bom? Bom, retomando aqui rapidamente, fazendo uma recapitulação, então, nós começamos com arte, né? Falando sobre curadoria digital. Também retomamos um pouquinho de metodologias ativas, de competências socioemocionais, né? Tudo está integrado. Então, começamos com o componente de arte, com o PCNP Luciano. Depois fomos para a língua portuguesa com a PCNP Thelma. Viemos para a educação física com a PCNP Luciana. E terminamos comigo, falando de língua inglesa. Agradecemos vocês por estarem assistindo aí, mesmo que gravado, né? Mas não se esqueçam que a lista está disponível lá no Classroom para que vocês deixem também registrada a presença de vocês. E por que não, né? Já que nós não temos o chat ao vivo, mas deixem nos comentários do vídeo que nós entramos para ler também, tá bom? Obrigada, pessoal. Até. Tchau, galera. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.